Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Como todos estão fazendo, deixa eu fazer também. Como estão em pé, vamos cantar. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Podeis sentar, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos pela primeira vez nesta escola bíblica. Agradeço ao pastor Roberto José pelo convite e a confiança de usar o púlpito para falar aos irmãos. E como ele mesmo disse, eu tenho liberdade como se estivesse no Piauí, quero ter essa liberdade porque é o meu povo. Parabenizo também pela escolha do tema, um ministério guiado por Deus. E como nós cantamos, se Cristo vai conosco, guiando, a gente vai para qualquer lugar. Isso era o que acontecia antes. Hoje a gente já vê um pouco diferente, porque as pessoas já não são mais assim. Como no tempo do meu pai, pioneiro do Piauí, que saía sem direção, ou para onde mandava, para onde a convenção ia, e fazia a obra de Deus. Já hoje é um pouco diferente, porque quando nós queremos fazer uma transferência ou fazer um remanejamento, temos dificuldades. Por isso quero parabenizar o ministério guiado por Deus. Que o nosso ministério não seja guiado por qualquer outro motivo, outra motivação, mas somente o Evangelho do Senhor Jesus. Já ouvimos a palavra de Deus nesta tarde, que foi muito bem aplicada, que eu também aprendi, e agradeço a Deus porque Ele introduziu, fica mais fácil de eu falar. Mas vamos ao versículo, ao texto, 2 versículos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que tens aprendido, de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Apenas repetindo. Esse texto é um recorte das instruções que Paulo deu a Timóteo, e no capítulo 5 ele chama Timóteo a atenção para o que aconteceria nos últimos dias, mostrando para Timóteo pelo menos 19 maus hábitos que seria a característica do povo dos últimos dias. E já o pastor Abiezer falou, e já lemos esses hábitos maus, mas me chama a atenção um desses, que é do versículo 5, que eu acho que se aplica bem. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. É o que a gente vê hoje muito, a nossa religiosidade, a religiosidade do povo, alguns líderes mesmo, que parecem que são pregadores, mas não têm eficientemente a presença do Espírito Santo.
Eu estava dizendo para uns irmãos que, geralmente, o pregador, quando vai pregar, ele só quer chegar na hora da mensagem. Ele não participa do culto. E se ele chegar, se tiver 3 pessoas, ele prega do mesmo jeito, se tiver 10 do mesmo jeito, que parece que é uma mensagem que já vem assim, bem normal, copiada, não sei como, que ele não tem problema para ele. Há muitas igrejas por aí que estão surgindo nesse sentido de aparente piedade, mas não aparece a presença verdadeira do Espírito Santo, a eficácia da fé, que é a operação de milagres, a operação de maravilhas, a salvação e a cura divina e batismo com o Espírito Santo. Então, em todas as vezes que Paulo fala a Timóteo, ele chama a atenção, você vai observar que sempre ele diz, ou sabe, porém isso, ou, porém, não faça assim. E nesse texto ele diz, tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido e de que fostes inteirado. É interessante entender que ele não aprendeu por metade, como já bem falou o pastor Abiezer, de que fostes inteirado, ou inteiramente, não aprendeu por metade. Não faltou nada para se passar aquilo que ele deveria aprender. E é o que nós precisamos, e a palavra de Deus, ela é plena, completamente plena. Não precisamos de mais nada. Se quisermos nos inteirar da salvação, das coisas bíblicas, da palavra, é com a palavra de Deus. Ela nos instrui de forma completa e plena, sem necessidade de outros reparos ou emendas. Na palavra de Deus somos inteirados totalmente da eficiência e da eficácia de Deus em nossas vidas. E nós precisamos aprender e estar sempre na presença do Senhor. Chama a minha atenção também o que Paulo fala, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Aí eu quero me deter nesse tema, ou no versículo 15. Estou com 60 anos agora, nasci no Evangelho, sou casado há 39 anos, criamos nossos filhos, eu e minha esposa, no Evangelho, estão na palavra do Senhor, e sei que o quanto é importante, como o irmão Abiezer já falou, de aprender desde a meninice. Mas eu aceitei Jesus agora, eu sou obreiro, mas eu aceitei Jesus não na meninice, mas o mesmo aprendizado que o menino aprende, que recebe, é o mesmo que você recebeu também, porque a palavra é para todos. E aí, para isso, eu quero pedir a colaboração, ou busquei a colaboração de um outro personagem, que também foi inteirado da palavra de Deus, aprendeu e traz lições para nós nesta tarde. Trata-se do patriarca Isaque. Isaque foi ensinado por Abraão. O texto, ou a história de Isaque, ela é resumida em apenas 2 capítulos da Bíblia. Abraão e Jacó têm mais história. Isaque se resume em 2 capítulos da Bíblia, mas ele tem lições para nós, como obreiros, como ministros, que precisamos ser guiados por Deus. Capítulo 26 de Gênesis, o versículo de número 25. Uma parte desta história está relatado aqui, já no final, na história de Isaque, e que eu quero aplicar para nós nesse tempo agora. Então, edificou ali um altar. Os irmãos podem repetir, altar. E invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. Digam, tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Repita comigo, um altar, a tenda e um poço. Altar, tenda, poço.
nesta história, ou nestas 3 palavras, traz para nós algumas lições da nossa vida que aprendemos e que precisamos viver guiados por Deus nesses últimos dias. É claro que a história de Isaac, vamos observar e ver que ele foi dirigido por Deus, e às vezes que ele quis fazer o que não era para fazer, Deus o corrigiu e teve que fazer voltar aquilo que o Senhor queria. A vida do ministro guiado por Deus, do obreiro guiado por Deus, precisa passar por essas 3 coisas: altar, tenda e poço. O altar fala da comunhão com Deus, da vida de devoção a Deus, de intimidade com Deus. Imagina o prejuízo de uma pessoa que é ministro de Deus, que foi reconhecido pela convenção, que foi credenciado e tem o nome de pastor ou evangelista, mas não tem comunhão com Deus. A sua vida de altar é uma vida que deixa a desejar. Como ele vai trazer, como ele vai receber e trazer para o povo aquilo que ele não recebeu. Isaac, como também Timóteo, desde menino, aprendeu o que significa altar. Aliás, a experiência de Isaac com a questão de altar é muito séria. Talvez se fosse eu, quando falasse em altar, eu dizia, eu não quero mais nem ver. Porque ele chegou a ser amarrado e colocado em cima do altar. E eu sei que ele viu o cutelo, o facão, seja como for, estendida para cortar, para degolá-lo. Ele experimentou de fato o que significa altar. Às vezes, quando a gente tem uma coisa que a vida da gente tem uma experiência muito forte, ou a gente tem de ter aquilo como uma imagem para ficar lembrando, ou então não quer mais nem lembrar. Eu, às vezes, digo para minha esposa, quando meu primeiro campo de trabalho, me colocaram no lugar onde não tinha crente, e não tinha o que comer, e no quintal de casa tinha um pé de chuchu. E eu aguava o chuchu, e nós comíamos chuchu, fritava o chuchu, cozinhava o chuchu e comia. E aí, hoje, quando se fala em chuchu, eu quero dar uma voltinha de lado, eu não quero lembrar do chuchu, porque eu comi tanto chuchu, e aí até disse para minha esposa, acho que nós vamos ter que mudar essa história, porque é emblemático para nós o chuchu. A gente saber que comer de manhã e de noite, a mesma coisa. É geralmente o que fazemos, quando uma coisa toca muito a nós. Tem uma cidade no Piauí, Cocal da Estação, onde o meu pai foi pastor no início, que começou o trabalho ali, e que tomou posse na praça, e nós não tínhamos onde morar, e passamos fome, e depois que tínhamos casa, fomos presos, literalmente presos, domiciliar, porque o delegado da cidade diz, olha, vocês estão proibidos de sair. E não saía mesmo. Papai era um cearense meio valente, mas teve que obedecer. Depois, quando se fala em Cocal da Estação, eu fico meio temeroso naquela situação. Com Isaac foi diferente. Ele aprendeu a experiência do altar. Ele aprendeu que o altar é o caminho de ter e de saber a presença do Senhor. O altar representa para o ministro esta vida de devoção, de oração, de leitura da Bíblia, de vida particular. Estamos vivendo uma vida de muita correria, onde talvez muitos, acho que o pastor Abiezer falou sobre isso, talvez lemos a Bíblia porque temos a obrigação de pregar. Então a gente vai ler, porque senão qual o sermão que eu vou fazer, como eu vou explicar se eu não ler? Mas esquecemos de ler porque nós temos necessidade dela mesmo. Nós temos necessidade deste alimento. Sem ele, nós não somos nada. Este alimento que é a presença do Senhor. A nossa vida de devoção, que inclui oração, leitura da Bíblia, jejum, consagração na presença do Senhor. E quando o Senhor Deus quer usar, Ele usa porque Ele está na sua presença. O altar na vida do obreiro é imprescindível, portanto. Como Isaac e Abraão. Abraão é descendente de Sem. Sem viu quando Noé desce da arca e arma o altar. Da mesma forma também Abraão, onde chegava, armava um altar. Isaac também tinha o mesmo costume.
Não vamos comentar o contexto, os irmãos sabem de toda a história até chegar nisso e as tribulações que Isaac passou para que ele chegasse agora e pudesse fazer este momento tão importante, quando o anjo do Senhor disse ou apareceu para ele, disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Eu vejo também aqui, como já foi dito, a importância de ser ensinado, de ser instruído, e de você seguir aquilo que aprendeu, como disse Paulo a Timóteo, e de quem tens aprendido. Aprendemos também aqui a nossa obediência, porque hoje há muitos obreiros que, depois que é pastor, ou que passa a ser pastor, ele acha-se igual, não tem aquela hierarquia. Paulo reconhecia isso. Eu acho interessante quando ele cita assim: eu, o menor dos apóstolos. E aquilo ali ele não está dizendo apenas para dar um momento de humildade, enrolando, com quem diz: eu sou tão humilde, eu sou o menor. Na verdade, ele se achava o menor, porque ele não fez parte do colégio escolhido naquele momento por Jesus, e ele teve que ser reconhecido por Cefas, por Tiago, por João, para que eles pudessem dizer: você pode seguir, embora, claro que não quiseram, como o pastor Abiezer disse, instruí-los, mas ele precisou de que fosse apresentado aos apóstolos. A nossa obediência, o nosso caminho é assim. Precisamos passar também aquilo que aprendemos uns para os outros, porque senão daqui a pouco, por exemplo, eu assumo a convenção, sou agora o terceiro presidente da convenção do Piauí. O primeiro foi o pastor Paulo, o segundo o pastor Nestor, terceiro agora pela graça de Deus. Imagina eu dizer assim: mas agora eu vou fazer assim, porque agora era assim, mas eu vou desmanchar isso ou assim. A doutrina e a palavra de Deus não muda. Ela deve permanecer, e nós devemos permanecer fiéis àquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que Deus nos passou através dos seus servos, de quem aprendemos. Eu louvo a Deus, porque tive homens de Deus que me ensinaram, além do meu pai, de pastores que puderam passar e eu aprender a palavra do Senhor. E é bom que você que aprendeu do Senhor também entenda isso. Então, Isaac não passou para trás aquilo que ele aprendeu, mas ele teve a sua vida de experiência com o altar, a vida devocional do pastor. Não estou apenas fazendo coisas novas, eu estou lembrando aquilo que vocês já sabem, que todos nós sabemos, para que possamos efervescer nisso e buscar mais comunhão com Deus. Porque eu digo a todos aqui, e sei que aqui em Abreu e Lima é diferente, eu sei que aqui os irmãos têm uma vida de maior comunhão, mas a gente vê cada pastor por aí, irmãos, que se você talvez não tenha a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava na convenção geral, eu vou dar o exemplo de uma pessoa que tem a Bíblia, que vive a comunhão com Deus. Eu estava sentado assim, e de repente chegou perto de mim o pastor José Polônio. Os irmãos conhecem, eu bem novinho. E eu tinha comprado uma Bíblia nova lá na CPAD, estava olhando, e faltou a pessoa que ia fazer o devocional. E na hora disseram: vamos convidar o pastor José Polônio. E ele olhou para mim e disse: não, nem vinha para falar, me emprestei tua Bíblia. Eu até anotei nela: Bíblia usada pela primeira vez pelo pastor José Polônio. E ele pregou a Bíblia e pregou a palavra de Deus. Porque ele não está apenas, se ele não leu, eu vi o pastor Roberto José também dando uma palavra, ele disse que o obreiro tem que vir assim, não é, pastor? É porque, na verdade, ele já tem a palavra, ele já vive em comunhão com Deus, ele está na presença do Senhor, ele não é pego de surpresa, porque Deus está com ele, há uma cobertura de oração, mas a presença de Deus na vida dele, o altar é imprescindível na vida do obreiro. Quantas vezes, nas tribulações do campo, eu via meu pai e a minha mãe, que tinham as orações particulares e as orações conosco, mas a casa era tão pequena e parece que não tinha nem muitos cômodos, e a gente presenciava
os momentos que eles choravam, oravam na presença do Senhor para buscar a direção para que o Senhor respondesse. O Senhor é o mesmo, o ministério é o mesmo, a obra é o mesmo, a mesma de anos e anos atrás. O Senhor é o mesmo, e se nós não buscarmos a comunhão do altar de Deus, nós nos perderemos. E aí talvez poderemos, e que isso não vai acontecer conosco, ficar como certas igrejas que são igrejas empresas e que não têm o carimbo de Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos buscar. Aquilo que você estuda, que você vai na palavra, no seminário, no instituto ou na faculdade, vai lhe valer muito para lhe despertar, mas a comunhão com Deus é que vai fazer você estar na presença do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: altar. Uma necessidade de, assim como Isaac sentia, que firmou o seu altar, nós, como obreiros que aprendemos e precisamos permanecer naquilo que aprendemos que é em oração e em comunhão com Deus, na presença do Senhor. A oração, a comunhão, a devoção e a busca de Deus deve ser a vida do obreiro. A segunda coisa que ele fez foi e armou ali a sua tenda. Então, altar, tenda. O altar fala da sua vida de comunhão com Deus, e a tenda fala da sua vida familiar, da sua vida, que a palavra do Senhor nos exorta ao que o pastor governe bem a sua família, que tenha filhos sob sujeição. A gente não vai ter a ideia de que o pai, o pastor, é um carrasco que bota o filho no cabresto. A sujeição é um ensino tão forte que sujeita a pessoa. Meu pai me ensinou de uma forma tão forte, tão rígida, que eu me sujeitei a esse ensino, que, por exemplo, se eu saísse de onde nós morávamos para qualquer parte, eu sentia a presença do meu pai, como quem diz: cuidado, não faça isso. A sujeição do pastor para com seus filhos é esse ensino sadio e forte, que faz com que o menino não esqueça. A nossa vida familiar deve ser preservada na presença do Senhor. Deve ser buscada, eu não estou falando nenhuma novidade, apenas estamos lembrando aquilo que o Senhor quer que nós continuemos a fazer. Além da vida do altar, nós precisamos cuidar da nossa tenda. Há um perigo muito grande, alguns pastores que se divorciam. E aí no Piauí também acontece isso. E um me ligou um dia, divorciou, soube depois, ele me ligou e disse: eu não quero perder o meu ministério. Eu digo: mas você já perdeu. Mas a minha mulher foi que me deixou. Mas por que lhe deixou? Só bota a culpa na mulher? Será que você não fez alguma coisa que não... como ministro de Deus, eu não estou sendo radical, nem rígido demais, estou apenas me baseando na sua vida de tenda, de cuidar da sua tenda, armar a tenda e cuidar dela, da sua família. Porque como é que eu vou, se eu não cuido da minha família, como vou cuidar da família de Deus? Há um grande número mesmo, bem grande, de pastores divorciados, e de desmantê-los na vida familiar, de filhos que se perdem. Eu sei que não podemos fazer tudo, mas o que nós podemos é manter a nossa tenda em ordem. A nossa casa, que seja a antessala do céu, momento em que é agradável, como aquela história que diz: lar doce lar, como é bom ir para a minha casa, como é bom chegar. Eu já vi testemunho de pessoas que dizem, e eu vi isso, presenciei, uma família que os filhos estavam em casa, quando eles ouviam o barulho da moto do pai chegar, eles corriam todinho e ficavam se tremendo. Porque quando ele chegava, brigava com um, batia no outro, corria e brigava com a mulher, brigava porque não tinha almoço, coisa assim. E ficavam todo mundo com medo. Na hora que saía, que dizia assim: que alívio, o papai saiu. Imagina que deveria ser o contrário, que quando o pai chegasse, os filhos disserem: lá vem meu pai. A felicidade,
o cuidado que nós precisamos ter com a nossa tenda. E é claro que eu não vou me demorar muito nesse sentido, porque é apenas um lembrete para nós que precisamos pensar o exemplo da tenda. 1 Tessalonicenses 3, 4, 1 Timóteo 3, 4 e 5, que governe bem a sua casa. E Tito, ele diz, marido de uma mulher, que seja marido. A palavra marido significa provedor, cuidador, aquele que traz, que é o dínamo do amor, que traz a sua casa, a sua esposa. Aquele texto que a Bíblia diz assim, que eu acho forte, muito pesado. Paulo ensina assim, maridos, amai a vossa mulher, amai as vossas mulheres. Maridos, amem a sua esposa. E mulher, sujeitem-se ao seu marido. Como é que a mulher vai se sujeitar se não há um imã? E este imã é o amor. A ordem de Deus para o homem é que produz amor, para que a mulher se sujeite a ele pelo amor, não é pela força. E o marido deve, e não é só porque é pastor, que deve se achar que não pode ser romântico com a sua esposa. Eu vi o testemunho de um pastor que passou alguns momentos maus, o irmão Ricardo também presenciou, o pastor Reinério também, e que ele depois diz assim, eu agora, a primeira coisa que eu vou dizer quando eu ver minha esposa é assim, eu te amo. E a partir de agora eu vou dedicar mais tempo com a minha esposa. Quantos momentos que você passa sozinho com a sua esposa? Quanto tempo que você passa sentado com ela para conversar e ouvir os problemas dela? Aí talvez, muitas vezes, somos tão negligentes, mas Paulo diz a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Quando nós aprendemos na palavra do Senhor que devemos amar as nossas esposas, que devemos amar a nossa companheira, nós precisamos fazer isso como o Senhor nos ensinou. Cuidar bem da tenda, para que não tenha goteira. Tem um pastor no Piauí que já partiu para a glória, ele era sempre muito brincalhão. E estávamos sentados na mesa e a goteira da casa caindo. Estava chovendo e caindo goteira em cima da mesa, e a esposa diz para ele, fulano, olha essa goteira. A resposta dele foi cantar uma música do mundo, que há goteira, e não der cuidado da goteira, essa goteira natural, que precisa ser reparada, mas há também quantas goteiras em nossas tendas, quantas vezes temos dado lugar ao diabo, ao inimigo, a entrar em nossa casa. Quantos maridos que também têm caído em adultério por falta de cuidado da sua tenda. E Isaac armou a sua tenda. Olhe para o seu irmão e diga, cuide da sua tenda. Arme bem a sua tenda. Porque além de você estar na presença de Deus, você tem uma família que deve ser cuidada. E eu digo isso porque sou filho de pastor e nós éramos 8. Aliás, foram 10 que nasceram. Mas 2 morreram antes que a gente pudesse se conhecer melhor no início do ministério do meu pai. Mas como era gostoso aquela casa, com tanta pobreza, do chão batido, casa coberta de palha e o pote na bileira, mas a alegria de estar ali, porque o Senhor estava presente. E se o Senhor estiver na sua casa, será o melhor lugar para se viver. Os seus meninos não vão querer ir passear porque acham que é o melhor lugar. Hoje nós estamos fazendo, ou as pessoas estão fazendo o contrário. Para que você mantenha seus filhos presos e que não saia de casa, no quarto do menino já tem uma televisão, a internet particular dele, a rede dele, tudo é dele, que ele para ninguém mexer. Aí ele fica lá isolado, você não sabe nem o que está acontecendo. Eu agradeço a Deus, porque fui criado num tempo em que não tinha isso, apenas as lamparinas que a gente tinha que apagar na hora de dormir e a Bíblia para ler.
porque senão, talvez, eu não sei, seria, porque a geração de hoje está terrível. Aí daí, quando vem chegar esses maus hábitos, esses 19 maus hábitos que Paulo diz, nós não sabemos por quê, mas nós precisamos cuidar da nossa tenda. A melhor coisa para fazer que a sua casa seja um lugar de aconchego não é colocar aparelhos de televisão, boa internet, para que faça, mas é ter a presença de Deus, o altar aceso, lamparinas acesas, o Espírito Santo, oração, o culto doméstico, que foi isso que nós fizemos. Não sei quantos aqui são filhos que nasceram no Evangelho, como o pastor Abiazé e eu, outros que nasceram, como é gostoso ser ensinado na palavra do Senhor. Então aproveite seus filhos, seus netos, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E ali, depois da tenda, os servos de Isaque cavaram ali um poço, altar, tenda, poço. E eu quero demorar-me um pouco mais nesta última parte. Poço tem dois significados. Primeiro, eu vou ter como figura da igreja. Aí eu vou dizer, o pastor ele tem esse relacionamento com Deus, família, igreja, nesta ordem. Deus, família, igreja. Repita comigo. Se mudar esta ordem, dá problema, porque tem pastores que cuidam da igreja para valer, mas esquece da família e também até de Deus. Talvez a prática seja tanta, ou pensa que tem prática, que não precisa buscar e nem cuidar disso, Deus vai cuidar. E quando, como diz o nordestino, não sei se aqui no Pernambuco diz, quando aterrar dos pés, não tem mais jeito. As coisas estão perdidas porque há muitos pastores que se dedicam demais à igreja e esquecem dessas outras duas partes. Mas a igreja é, claro, muito, muito importante porque é o nosso trabalho. O pastor é pastor de igreja. Ele cuida de um rebanho que é figurado, não é rebanho mesmo, no sentido de ser animal. Hoje parece que fui até grosseiro com um pastor, porque ele quer que eu, de forma, sem conversa, jubile um pastor que está doente e tem que fazer uma cirurgia. Aí eu disse para ele ter prudência, vamos aguardar, irmão. Eu disse, desse jeito, eu digo, irmão, nós estamos tratando com gente. Não é um animal que você tira e abate e tira para ali. É preciso termos cuidado quando lidamos com pessoas. A igreja é um lugar que nós lidamos com pessoas, com gente, pessoas com todos os problemas e que cabe a nós conduzi-los no caminho verdadeiro, no caminho do Senhor, na palavra de Deus. E talvez nós erramos muito quando trata-se de poço. Na vida de Isaque, pelo menos neste capítulo aqui, nós vimos aqui 3 tipos de poço, ou 3 poços que foi nominado. No versículo 20, os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Contenda. Esse poço foi dado o nome de contenda. E quantas vezes na igreja, quando não se é bem trabalhado, há contendas no meio dos irmãos, há contenda no meio da igreja de forma tão aberta, e nós precisamos cuidar para que todos vivam em união, e podemos dizer como o salmista, o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas, infelizmente, muitos pastores não promovem a unidade. Não promovem a comunhão da igreja. A igreja é um lugar de comunhão, de alegria, de unidade, de prazer, da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente e o nome do Senhor é glorificado quando nós estamos unidos num só pensamento, que é de glorificar o nome do Senhor. Depois cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, inimizade. Hoje, vimos tanto inimizades que eu nem vou falar, claro.
inimizades entre irmãos, entre obreiros. E a gente observa que, às vezes, você vai falar para um obreiro e diz assim, mas eu não confio no fulano. Imagina um pastor que não confia no outro. Mas eu acho interessante que quando estão juntos, sorriem, se alegram, conversam, fazem negócio, mas na hora de tratar, eu não confio no fulano. Parece que todo mundo vive desconfiado de todo mundo. Eu sempre digo, embora a máxima na administração é não confie em ninguém e nem deixe ninguém confiar em você, e ninguém desconfiar, não confie em ninguém, nem deixe ninguém desconfiar de você. Eu uso o contrário, eu quero confiar em você e não quero deixar ninguém desconfiar de mim. Eu quero que todos confiem e saibam que eu sou, mas eu quero ter confiança em cada um dos irmãos. Porque é triste a inimizade, essas contendas que acontecem no meio da igreja, e o pastor é um moderador. Ele traz a paz, ele promove a comunhão, ele promove a alegria, ele promove destreza, ele forma discípulos para glorificar o nome de Jesus. A igreja é um lugar de trazer a presença do Senhor. A igreja, eu tenho dito que é a antessala do céu, é onde nós aqui estamos nos preparando para o arrebatamento, para ver, como disse o pastor Abiezer, se chegamos lá. A igreja é o local assim, e não é lugar de inimizade, dessas contendas que geram inimizade. Mas aí depois, passou dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Como Abreu Lima pode dizer isso, glória a Deus, que o Senhor tem abençoado o ministério, a igreja tem crescido, o Senhor tem alargado, é assim que é o reino de Deus. O Senhor nos chamou para crescer, para crescimento, para prosseguirmos na presença do Senhor Jesus. A nossa alegria, nosso dever e a nossa tarefa é fazer o reino de Deus crescer, prosseguir e ganhar almas para o seu reino. O poço deve ser bem cuidado. O poço deve produzir águas, e se não cuidar, você sabe que se não cuidar do poço, pode acabar a água ou a água estragar, e aí é onde está o papel do pastor na igreja, em cuidar do poço, onde as pessoas bebem da água, onde tiram a sua sede e glorificam o nome do Senhor Jesus. Poço também significa dependência. A dependência no sentido de que ninguém pode viver sem água, que nós dependemos uns dos outros, nós dependemos da igreja. Eu já vi pessoas que dizem, eu não vou para a igreja, eu não preciso da igreja, eu fico aqui mesmo, mas a igreja é necessário para todos nós. Até pastor precisa da igreja, não apenas para pastorear, mas para viver, para se alimentar espiritualmente da igreja, para glorificar o nome de Jesus. Pastor não é um profissional que vem prestar um serviço apenas e depois vai embora. Ele vive no meio da igreja e participa dos problemas da igreja e se alimenta espiritualmente através dela. O pastor não é independente, como se, mas eu não preciso dar satisfação à igreja, mas sim viver dependente deste poço que nos alimenta. Repitam novamente comigo: altar, tenda e poço. Isaac aprendeu exatamente isso através de Abraão, que o ensinou, e que nós agora estamos aplicando para a nossa vida, na nossa vida de devoção ao Senhor e dedicação ao seu santo nome, praticando, como diz a palavra do Senhor, como Paulo ensinou a Timóteo. E cada momento que ele fala a Timóteo, ele diz isso: tu, porém. O mundo está todo diferente. Tu, porém, modifica o teu altar. Tem uma expressão de um escritor, que eu não lembro bem agora o nome dele, que ele diz, quando ele vai deitar: a minha cama, ó Senhor,
é o teu altar, e eu me entrego a ti nela. Ele quer dizer que está totalmente entregue nas mãos do Senhor. O que poderia acontecer se todos os homens de Deus estivessem totalmente na presença de Deus e dependentes dele, e que pudessem deixar que o Senhor Jesus haja? Como seria quando ele levantasse as mãos sobre os enfermos, quando ele falasse do Evangelho, quando dissesse que o Senhor Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, como o Senhor age? E o Senhor quer fazer isso em nossa geração. Precisamos viver esta vida de comunhão na presença do Senhor e colocar isto em ordem, o nosso altar, a nossa tenda e a igreja. E não apenas explorar uma das partes e esquecer de outras, porque também tem pastores que cuidam bem dos seus negócios, mas a igreja às vezes fica meio relaxada. Cuide dos seus negócios, sua tenda, cuide da sua vida espiritual, mas cuide da igreja. A igreja que o Senhor Jesus nos confiou, para que dela possamos levar água para os sedentos, os cansados. Essa água que simboliza também a purificação pelo sangue de Jesus, que é pela igreja que é anunciada a pureza para o mundo e para o pecador. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida de altar, de tenda e de poço seja sempre uma demonstração de que nós estamos sendo guiados por Deus. Que o Senhor nos guie como guiou a Isaac, para que estivesse na presença do Senhor e confiar nele, que ele faz todas as coisas. Sei que todos aqui são guiados por Deus, porque estão no ministério, e não apenas porque o pastor colocou, mas porque o Senhor falou com o pastor que ele precisa de você, e que falou na sua vida. Quantos têm a convicção de que o Senhor os guia? Que possamos estar e dizer, por onde eu for, se pelos vales eu for, se passar por caminhos bons ou maus, que o Senhor me guie e que eu esteja firme na sua presença, fazendo a palavra do Senhor com o meu altar, a minha tenda e o meu poço. E quando as pessoas forem procurar na sua vida, tenha. Alguém chega, e um dia desses, um irmão chega na minha casa e faz uma pergunta tão difícil, para ele difícil, e eu preciso ter a resposta, senão o irmão sai encabulado. E quantas vezes alguém chega diante de você, vai procurar água no seu poço e não tem nada, o poço está vazio. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, contando um pouco dessa minha vida de sofrimento e de pobreza, que a mamãe dizia, vai buscar água na cacimba, e nós chegávamos lá, tinha uma fila, quando eu chegava, a água tinha acabado, eu tinha que ficar esperando minar. E como é ruim quando você não há água, e quando as pessoas chegam para o pastor e não tem água para que ele mate a sua sede. E quando os crentes vão para a igreja, eles querem beber disso que você tem na sua vida de comunhão com Deus, e ele está olhando também a sua pregação através do seu testemunho. É a sua vida de tenda, porque não adianta o pregador que prega e que a sua casa está em desmantelo, mas que esteja na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Orem por mim, orem pelo Piauí, para que possamos ter e viver dias de comunhão com Deus, estreitar também nossos laços de amizade e de comunhão com a Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Eu me lembro, quando eu bem jovem, assistindo às convenções, e ali presente, pastor de Recife e o pastor Isaac participando das nossas convenções em Teresina, e a gente sente saudade disso. Há alguns tempos que nós não vemos mais caravanas de outros estados que participem. Claro que o Maranhão sempre está presente conosco, de vez em quando, mas falta tanto esta comunhão. E eu quero aqui, pastor Roberto José, fazer um convite e um apelo para que a nossa comunhão seja estreitada cada vez mais. O Piauí fica um pouco, eu considero, e eu até escrevi isso, o Piauí, na história da Assembleia de Deus, é a caçulinha do Nordeste.
todo o trabalho se expandiu em Recife, em Natal, e o Piauí só em 1936 que iniciou. E aí, de lá para cá, talvez o Piauí seja um pouco esquecido, mas lá tem um povo fiel que adora o nome do Senhor, como aqui, e que somos o mesmo povo, e que bebemos da mesma água, da mesma fonte que é Jesus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde na sua santa e bendita presença. Quero também aproveitar aqui para, esqueci de saudar meu amigo pastor Altair Germano, que é um amigo e que sempre temos conversado, ele sempre tem cooperado no Piauí. Que o Senhor Deus abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigado.